Muito boa tarde a todos. Uma satisfação estar mais uma vez à frente desse seleto público. Meu agradecimento inicial aos nossos expositores, um agradecimento muito especial ao Dr. Tarcísio Godoy, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que fez um esforço adicional para poder estar aqui nesse nosso congresso. O nosso painel terá uma duração de 60 minutos, assim nós distribuímos o tempo entre nossos participantes, e para que não hajam delongas e possamos absorver todo este conhecimento das autoridades aqui conosco, eu daria início já de partida, passando a palavra ao doutor Tarcísio Godoy. Fique à vontade para utilizar o púlpito, como preferir. Valeu. Bom, meus amigos, presidente Roberto Pittar, professor emérito da área de seguros, presidente Armando Vigílio, em nome de quem eu cumprimento todos os corretores aqui presentes, presidente Rossi, Jaime e Patrick, em nome do qual eu cumprimento todos os seguradores aqui presentes, professor Roberto Westenberg, que está aqui presente também, em nome do qual eu cumprimento todos os demais presentes e as autoridades. Agradeço, comovido, o convite para participar desse 19º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros. Vou utilizar aqui os meus escritos, porque nesse momento eu tenho que tomar bastante cuidado com as palavras que eu vou proferir para vocês, porque é um momento muito interessante e muito especial para o Brasil hoje em dia. E o meu orgulho é ainda maior como sendo conselheiro do Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, e também presidente do Conselho Nacional de Educação Financeira, CONEF. Porque eu tenho acompanhado por esses conselhos um grande interesse, ainda maior interesse, em todos os desafios, os caminhos que o setor de seguro tem, tanto no Ministério da Fazenda, em especial para a economia brasileira. Eu queria destacar, como ponto principal, a necessidade cada vez maior da sociedade brasileira em produzir, em promover a educação financeira e fazer com que as finanças, de uma maneira geral, tanto as finanças públicas como as finanças de caráter pessoal, se tornem parte do nosso cotidiano. Esse é um assunto que é um dever de todos os cidadãos. Conhecer finanças empodera o cidadão, as pessoas, e permitem com que elas possam fazer escolhas bem informadas, o que é a chave da prosperidade financeira. A educação financeira envolve a melhor compreensão sobre a perspectiva de tempo e a relação tempo-risco, em questões como o sistema previdenciário e também todas as questões envolvendo a área de seguro. Hoje, a população brasileira aumentou o seu nível de renda. A classe média é fundamental. Nos últimos anos, nós incorporamos mais de 50 milhões de brasileiros nessa nossa classe média. E, certamente, esse aumento de renda faz com que cada um desses brasileiros queiram proteger suas conquistas, queiram proteger a sua saúde e também queiram fazer com que a sua trajetória de envelhecimento acabe sendo protegida. À medida que avança a transição demográfica, colocam-se novos desafios para sustentar os benefícios e honrar os compromissos financeiros e sociais com aqueles que já deram com trabalho ao longo da vida
sua contribuição para um Brasil melhor. Então, senhores, o entendimento de que seguro é um importante instrumento para garantir o bem-estar individual e dos nossos entes queridos, hoje e na velhice, é parte da educação financeira. É complemento fundamental das ações do governo para garantir o desenvolvimento econômico de uma nação, por exemplo, no que concerne a sustentabilidade do sistema previdenciário e sua compatibilidade com o equilíbrio fiscal de longo prazo. Ajuste fiscal, equilíbrio fiscal, sustentabilidade, finanças. Hoje, este é o debate. Hoje é o debate da sociedade. Precisamos fazer o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Os senhores, pela capilaridade, pelo entendimento e pelo setor pelo qual vocês trabalham, estão mais que bem preparados para poder levar essa mensagem a cada um dos brasileiros, a cada um dos seus clientes. Uma aposentadoria aos 52 anos de idade, que é a média de aposentadoria no Brasil, é uma aposentadoria desejada por todos, mas o pacto da sociedade, o pacto entre receita e despesa, a forma como a sociedade se organiza para poder prover esse benefício, tem que ser entendida por cada um de nós. É verdade também que dispomos, que temos no Brasil, uma grande diferença de renda. Quando nós aqui, relativamente da mesma classe social, nós discutimos 52 anos de idade para aposentar, é verdade que achamos que não é uma data adequada. A expectativa de vida do brasileiro hoje, até pela melhora da qualidade de vida, melhora da qualidade das ações do próprio Estado, já supera os 75 anos de idade. Portanto, é verdade que essa idade 52 é uma idade que não é adequada para o nosso financiamento de longo prazo. Mas quando nós caminhamos para regiões mais afastadas, do norte, nordeste, a gente percebe que há uma diferença naquela população. Então, adicionalmente a esse debate, o que nós precisamos cada vez mais evoluir é na utilização da reserva financeira em que essa indústria ela consegue capturar dos nossos cidadãos. Eu tenho dito no Ministério da Fazenda que quando falamos em investimentos, saímos mundo afora apresentando os nossos projetos, mas é necessário também apresentar os projetos para os seguradores, para os investidores institucionais aqui no Brasil. Portanto, um mercado segurador forte e atuante vai permitir que a população não só proteja a si mesmo, mas também proteja a economia das variações inerentes da renda ao longo da vida, diminuindo também tantos outros riscos. E nesse ponto, passo a abordar também alguns aspectos da estratégia do governo para garantir a retomada do crescimento. Como tem reiterado o ministro Joaquim Levy, o equilíbrio fiscal é condição básica e necessária para a retomada do crescimento, para desenvolver a confiança dos agentes nacionais e estrangeiros em poupar e investir no Brasil. Muitos perguntam, e o que vem depois? Qual que é o nosso futuro? E eu comparo a uma construção de um prédio, uma comparação. Primeiro nós precisamos fazer a nossa base. Não tem como discutirmos a nossa cobertura, discutir o que vai ter na cobertura, se vai ter um playground, se você não tiver uma estrutura forte, se você não tiver uma base sólida. E eu acho que essa é a discussão do momento. Embora tenhamos passado nos últimos meses por períodos maior ou menor de incerteza, o que vem reduzindo as empresas a investir e assumir novos riscos, acreditem, essa situação é transitória e será superada. Aqui nós temos um dilema muito grande entre o curto prazo, de querermos o melhor sempre no curto prazo, e a necessidade de entender que o longo prazo só vem
forte e só vem sustentável se você tiver o equilíbrio fiscal. O governo, desde o início do ano, vem sendo claro sobre as avaliações que o país precisa de reformas. Não somente um ajuste fiscal de curto prazo, mas também reformas estruturais, e que corrijam esses desequilíbrios, como o da Previdência que eu citei, da rigidez dos gastos tributários. Hoje, cerca de 70% das nossas despesas, ditas despesas do orçamento fiscal, aquela que você pode manejar, elas estão alocadas para despesas com a Previdência do regime geral e a Previdência do regime próprio do setor público. Alguns estados brasileiros você tem 2 servidores trabalhando e 1 aposentado. Então, quando você paga o imposto, você está pagando imposto para poder pagar um funcionário público aposentado. Quando você pede aumento de imposto, você está pedindo aumento de imposto para pagar o aposentado. É como se o jovem que estivesse entrando no colégio estivesse financiando o idoso. Observe que é necessário, sim, que a sociedade dê toda a proteção para quem passou pelo seu período laborativo inteiro. Entretanto, o equilíbrio entre o curto prazo e o longo prazo tem que ser perseguido. Esses desequilíbrios não surgiram de hoje, mas tem sua dinâmica afetada também por fatores externos, como a menor dinâmica da China, e também domésticos fora do ambiente econômico, e que exigem a nossa imediata atenção. Cada um dos senhores aqui presentes, cada um dos cidadãos deve ter essa noção, deve ter a noção, e aí eu retorno ao tema educação financeira, e a importância que um segmento como o segmento de seguros, a importância como segmento de corretores tem na propagação desses conceitos básicos em que o equilíbrio é necessário e deve ser atingido. Do lado externo, voltando então, vivemos uma recuperação da economia mundial pós-crise financeira de grandes incertezas e grandes agravantes. A China, por exemplo, responde por 13% do PIB mundial e 11% do comércio mundial. Nós, Brasil, nós precisamos abrir também o nosso mercado, nós precisamos abrir a nossa competição, a nossa capacidade de concorrer. As taxas de proteção à nossa indústria também são extremamente elevadas. Então, observe que o nosso equilíbrio não vem somente da má alocação das nossas despesas. O nosso desequilíbrio vem também de um ponto de política tributária em que nós temos um equilíbrio ineficiente. Houve, sim, alguns excessos no passado em desoneração da folha de pessoal, afetando o equilíbrio nosso de curto prazo. Mas também temos pontos positivos. A recuperação da economia americana certamente é uma coisa boa para o mundo e vai trazer aspectos positivos, mesmo que com algumas incertezas no que diz respeito à normalização da política monetária. Temos outras grandes crises também, de até maior magnitude e de aspecto humanitário, por exemplo, que tem atraído a atenção de todo mundo na Europa e que também introduzem novos elementos de incerteza no nosso quadro externo em meio a uma recuperação do continente europeu. Nesse contexto de incerteza, senhores, recentemente o próprio Fundo Monetário reduziu as expectativas de crescimento para a economia mundial e sinalizou o agravamento dos riscos. Do lado doméstico, insisto, desde o início do ano, a presidente Dilma Rousseff reconheceu que seria necessária uma mudança de rota, com alterações significativas na política econômica, envolvendo não somente a descontinuação de algumas políticas de incentivos ditas contracíclicas, mas também uma revisão importante no gasto tributário e do padrão de financiamento dos bancos públicos, além do realinhamento de preços tanto da energia elétrica quanto da própria taxa de câmbio.
Se somarmos a isso uma agenda de crescimento voltada para novos investimentos em infraestrutura e para mudanças no mercado de crédito de trabalho capazes de alavancar a produtividade, o setor privado poderá oferecer maior segurança jurídica para investimentos de longo prazo. A simplificação tributária e a facilitação do negócio é também uma parte importante da nossa agenda e é central para a retomada do crescimento. Então, portanto, a nossa política e a nossa estratégia, o nosso objetivo até agora tem sido, de um lado, equalizar e resolver as questões de curto prazo, de equilíbrio orçamentário. Nenhum dos senhores aqui presentes consegue administrar a residência ou o negócio de vocês se não tiver um equilíbrio de curto prazo. Mas também estamos pensando em melhorar o ambiente de negócio, para quê? Para que os investidores e os investimentos de longo prazo possam nos dar a tranquilidade e a sustentação necessária para o crescimento do país. E o governo tem um grande papel nisso. Mas a sociedade, o Congresso, os empresários e vocês, em especial corretores, que são uma classe mais bem formada, uma classe que necessariamente precisam utilizar dos conhecimentos de educação financeira, vocês têm um papel extremamente relevante, uma vez que todos esses recursos, tanto na geração, na alocação das nossas despesas, como na arrecadação, eles são canalizados para pessoas e para empresas. No curto prazo, confiamos que o Congresso e a sociedade contribuirão para esse ajuste, na forma proposta das últimas medidas, o que nos permitirá atingir um superávit primário de 0,7% do PIB e que vem a reiniciar esse movimento de reequilíbrio. O governo não tem um plano B, o plano A é a CPMF, o plano A é criar uma ponte para que a gente possa, no curto prazo, ter receitas suficientes para poder vencer a nossa necessidade de resultado fiscal. Mas este ano, o governo já cortou mais de 80 bilhões de reais do orçamento autorizado. Isso mantendo ainda as despesas que foram consideradas eficientes, como a despesa da Bolsa Família. Mas 80 bilhões de reais equivale a 2 Bolsas Famílias e meia. O que eu quero dizer com isso? Que o governo, ele é um alocador de recursos. Quando falo que o governo tem que cortar na carne, o governo, na verdade, ele simplesmente tira recursos de um agente econômico para repassar para outro agente econômico. Tem feito isso, e isso custa para a sociedade. Não tem uma medida que a gente encaminhe para o Congresso ou apresente à sociedade que não significa você retirar recursos de um e colocar recurso para outro. Isso é importante que vocês, cada vez mais, ao entender, consigam passar também para os seus clientes. As ações fiscais sempre tiveram um viés estrutural, ainda quando significaram redução significativa de despesa e de distorções. Hoje estamos trabalhando e daremos início a mais um amplo programa de revisão de gasto público. Eu digo que gasto público e despesa é que nem unha, a gente tem que cortar todo dia. Não tem nenhum dia que o governo, que o Ministério da Fazenda, em especial porque o Ministério da Fazenda, porque ele tem essa função objetiva, o Ministério do Esporte tem suas funções objetivas, o Ministério da Previdência também, mas o Ministério da Fazenda tem a função objetiva de cuidar de uma melhor alocação da receita tributária, uma melhor alocação da sua despesa. Então, na área tributária, estamos fazendo um grande esforço para destravar a reforma do ICMS e também para simplificar o PIS/COFINS. Nesse mesmo tempo, aceleramos negociações para novos acordos de livre comércio e a convergência para padrões internacionais. Na agenda de produtividade, estamos atuando em várias frentes para assegurar que o programa de infraestrutura e logística também ofereça condições e atratividade para o setor privado. Em relação, por exemplo, a esse projeto de investimento de logística, já foram recebidas centenas de manifestações
já foram autorizados estudos para aeroportos, o governo tem a plena disposição de vender ativos, tem a plena disposição de realizar concessões. O governo tem, portanto, se mostrado aberto não só a um único nível, a um único padrão de comportamento, que era um padrão de fazer uma melhor distribuição da renda por meio de programas sociais. O governo hoje tem se mostrado aberto a fazer revisão do processo e da estrutura de tributação e também da estrutura de atuação do Estado. Em conclusão, portanto, gostaria de dizer que o ambiente de incerteza não tem impedido o governo de trabalhar continuamente. A Agenda Brasil, com mais de 60 itens, foi lançada. Estamos discutindo, por exemplo, no setor e no segmento de seguro, estamos discutindo o VGBL Saúde, ou o Prev Saúde, como nós estamos chamando, estamos discutindo a reforma da 3308, estamos discutindo questões como a própria carteirinha aí do corretor, que o professor Westenberg apresentou. Então, está em curso diversas reformas em todos os segmentos. Também, a desvalorização cambial, ou o ajuste da moeda, permitiu um ajuste na balança comercial, que esse ano vai registrar um saldo positivo, e também na balança de pagamentos, que é a diferença entre o que o país vende e o que o país compra. Até o final do ano, esperamos avanços significativos em vários pontos dessa agenda. E conforme manifestações do ministro Levi, acreditamos nessa estratégia que nós estamos chamando a estratégia 1, 2, 3. No curto prazo, precisamos fazer o ajuste fiscal. Isso é fundamental e é importante que todos entendam essa motivação. 2, a partir dessa melhoria do quadro fiscal, a redução das taxas de juros virá pelo aumento da demanda e do crédito e favorecerá a retomada do investimento. E o terceiro passo, que é focado nessa oferta, deve responder também ao projetado incremento da demanda, evitando também que nós tenhamos menos pressão inflacionária, e isso vai evitar o voo de galinha. Senhores, receita menos despesa é o nosso ajuste fiscal. Se nós sairmos dessa fórmula, que é simples, não é mágica, ela é aritmética, qualquer tipo de ajuste acabará trazendo uma pressão inflacionária, que significa um imposto para os mais pobres. Todos aqui tivemos a oportunidade de viver momentos do Brasil, momentos de disfuncionalidade na alocação dos recursos orçamentários, que acabou levando a um processo de hiperinflação, com inflação de 3% ao dia. Não existe pouca inflação. Se a inflação é permitida como uma solução, nós não conseguimos parar o processo. Portanto, é extremamente necessário que o ajuste fiscal ocorra de maneira rápida e enérgica, para que a gente possa, sim, a partir daí, começar a colher os frutos desse ajuste. E acreditamos, então, que esses passos são factíveis e que nos permitirão retomar o crescimento no próximo ano, superando expectativas dos mais pessimistas. Vivemos uma democracia plena, com grande nível de atividade, tanto do judiciário, como do legislativo, como do executivo. Eu acho que é uma questão de orgulho para nós brasileiros podermos estar vivendo um momento em que os debates são feitos às claras. Processos como os processos que o judiciário vem encaminhando, eles machucam no curto prazo, mas eles certamente trarão uma sociedade muito mais bem preparada, uma sociedade muito mais equilibrada. E é importante que os senhores participem desse debate e contribuam para que haja um entendimento sobre a importância do momento que estamos atravessando e para o futuro do Brasil em muitas décadas, para o futuro das nossas próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. Muitíssimo obrigado.
Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da Fenacol esmerou-se ao máximo para a realização deste evento.